Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Wagner e vou trabalhar com vocês a disciplina de História, ok? Segundo ano, a primeira coisa que eu preciso que vocês prestem muita atenção é que a partir dessa minha primeira aula, a gente comece então o nosso segundo bimestre do ano letivo de 2020. Então é a partir dessa aula de hoje que a gente começa o nosso segundo bimestre desse ano de 2020. E para começar o nosso segundo bimestre, a gente vai introduzir a unidade 6 da nossa apostila. Unidade 6, que trata do tema Brasil Colonial, a sociedade da mineração, ok? Então hoje começa o nosso segundo bimestre a partir da unidade 6 da nossa apostila com o tema Brasil Colonial, a sociedade da mineração, ok? Então vamos lá. Segundo ano, a primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês, e eu gosto muito de trabalhar com imagens, porque é fundamental que você visualize o que a gente está apresentando para vocês. Então, repara aí, eu vou dar uns 5 segundos aí para vocês olharem bem esse mapa. Aliás, são 3 imagens, né? Imagem 1, imagem 2, imagem 3. As diferenças, as semelhanças entre cada um desses 3 mapas. Aqui a gente tem um mapa do século XVI, um mapa de 1574, esse aqui é um mapa do século XVIII e esse aqui é um mapa do século XX, 1980, 1890. Então, já que você analisou essas 3 imagens, e se você conseguiu perceber as características e as semelhanças, eu vou trazer aqui para vocês. São 3 mapas, são 3 imagens de mapas do Brasil. Era assim que o Brasil era imaginado, era pensado, era cartografado no século XVI. A partir do descobrimento, era assim que o Brasil era imaginado. Então eu preciso muito que vocês gravem essa imagem do Brasil. Esse é o mapa do Brasil no século XVI, a partir do descobrimento. A nossa faixa territorial era só essa beira do litoral, que hoje em dia é a região do Nordeste. É a partir do Nordeste, dessa região nordestina, que o Brasil começa. Então, esse é o Brasil no século XVI. Não tem nada a ver com o mapa que é hoje em dia. E eu trouxe esses 3 mapas para que você visualize e marque na sua cabeça que esse era o Brasil no começo do século XVI. Era assim que as pessoas imaginavam e viam o atual território brasileiro. Ok? Para a gente falar sobre a sociedade colonial e o processo de expansão que isso causou, a gente dividiu essa aula aqui, ó. Basicamente, essa aula de hoje eu vou trazer para vocês 3 tratados que resumem o que a gente vai vir a trabalhar mais na frente na ideia de Brasil colônia. Então, processos de expansão para o interior no século XVI, 17, aliás, 1601, 1700, é basicamente para você entender esse processo de expansão, ou seja, como o Brasil foi sendo interiorizado, saindo da faixa do litoral e cada vez mais adentrando para o continente. Para você entender esse processo e entender como o nosso mapa foi traçado atualmente, é preciso que você fundamentalmente entenda esses 3 tratados, essas 3 assinaturas de tratados, essas 3 convenções que foram feitas para dividir melhor o nosso mapa, ok? Então, temos lá o Tratado de Tordesilhas, famoso e clássico, que você já deve estar cansado de saber, mas é fundamental para entender esse processo de expansão. A União Ibérica, não sei se você já tem muito contato com esse tema, a União Ibérica, mas ele também é fundamental para entender, e eu vou trabalhar ele mais para frente. E o Tratado de Madrid, que provavelmente você também já deve ter escutado e deve saber, que estabeleceu basicamente como é o traçado do nosso mapa atualmente.
Então, para entender o processo de expansão colonial que aconteceu no Brasil, é fundamental que você entenda esses 3 tratados, e eu vou tratar cada um por vez. Primeiro, famosíssimo, que você já deve estar cansado até de saber, mas é fundamental que a gente revise para que você entenda a disciplina de hoje, o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em junho de 1494. E o que foi esse tratado? Foi um tratado celebrado entre Portugal e Espanha para dividir as terras descobertas e principalmente as terras ainda por descobrir por ambas as coroas. Então, Portugal e Espanha sentaram e dividiram as terras que já estavam descobertas e a que ainda possivelmente ainda viriam por descobrir entre eles. Portugal fica com uma parte, Espanha fica com a outra parte, ok? Com o passar do tempo, depois desse tratado, assinado o Tratado de Tordesilhas, os portugueses começaram a invadir o território espanhol. E dessa maneira, o Brasil começou a ter os contornos que conhecemos hoje. A Espanha, que precisava tomar conta de um domínio muito vasto, um território muito vasto, não conseguiu se defender das investidas portuguesas, que é o que a gente vai ver ao longo desse bimestre, ok? Então, o Tratado de Tordesilhas divide entre Espanha e Portugal os continentes descobertos e os territórios que ainda viriam ser descobertos. Então está aqui uma imagem de época, isso é uma imagem do século XVI, que chegou até a gente os dias de hoje, e a internet é incrível, porque você pode ter acesso a uma figura do século XVI, uma pintura do século XVI online. Então está aqui uma representação de época da assinatura do Tratado de Tordesilhas. A gente vê aqui o rei de Portugal da época, que a gente vai ver quem é, e o rei da Espanha da época assinando o tal do Tratado de Tordesilhas, ok? Uma imagem ilustrativa para que você imagine como foi essa assinatura. Está aqui o Tratado de Tordesilhas, um documento do século XVI, que está disponível na internet e de forma física lá em Portugal, você pode encontrar esse documento. É o documento que foi redigido para que os reis de Portugal e Espanha assinassem e se tornasse o Tratado de Tordesilhas, que basicamente dividia o continente americano recém-descoberto dessa forma. Do lado verde aqui do mapa ficava o território português e do lado esquerdo o território espanhol. Mas aí você vai falar, pô, professor, a Espanha ficou com muito mais território nesse Tratado de Tordesilhas. Sim, e num primeiro momento isso foi crucial para entender o porquê que o nosso mapa avançou tanto aqui para a esquerda. Como foi falado lá no primeiro slide, a Espanha, que precisava tomar conta de um domínio territorial muito extenso, não conseguiu se defender das investidas portuguesas. Então, cada vez mais os portugueses entravam no território que até então, pelo Tratado de Tordesilhas, não eram deles e iriam se instalando nessas terras, nesses territórios. Como a Espanha tinha que tomar conta de um lugar tão vasto, acabou não segurando essa entrada dos portugueses aqui para o lado espanhol, ok? Então esse é o Tratado de Tordesilhas, que é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa entender, o processo de expansão do território brasileiro, é a tal da União Ibérica. Se você não sabe o que é a União Ibérica, então preste atenção que agora você não vai esquecer mais. A União Ibérica aconteceu entre 1580 e 1640. Ah, professor, mas por que você está falando disso? A União Ibérica é quando a coroa espanhola e a coroa portuguesa se fundem, viram uma só. E isso aconteceu de 1580 a 1640. A União Ibérica é um período da história de Portugal e da Espanha e da colonização do Brasil que aconteceu entre 1580 e 1640. Caracterizou-se pela união das coroas de Portugal e de Espanha. Por isso, união. Por que Ibérica? Porque Portugal e Espanha ficam na Península Ibérica, que é o que eu vou tratar mais para frente também.
A União Ibérica teve como grande consequência os ataques promovidos pelos holandeses ao nordeste do Brasil. Então deixa essa informação em stand-by que a gente vai ver para frente como é que é essa invasão holandesa e como ela foi. A União Ibérica teve fim a divisão imaginária que separava os territórios da América. Então, se no Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha dividiram esse continente entre os dois, o lado direito ficava para Portugal e o lado esquerdo para a Espanha, com a união desses dois países, essa linha imaginária que dividia o continente pode ser esquecida, porque agora Portugal e Espanha, entre 1580 e 1640, são um país só. Então, a partir do momento que acontece a União Ibérica, a Espanha e Portugal viram uma coroa só, o Tratado de Tordesilhas perde totalmente a validade. Aqui, ó. Com o fim da divisão imposta pelo Tratado de Tordesilhas, tanto portugueses como espanhóis tiveram livre acesso a todo o território que até então não podiam penetrar. Se o Tratado de Tordesilhas barrava a entrada de português no lado espanhol e, consequentemente, de espanhol no lado português, com o fim do Tratado de Tordesilhas, o trânsito por esses territórios ficou livre. Então, se você não sabe o que é Península Ibérica, está aqui. A União Ibérica é a união desses dois países. País Espanha e país Portugal. Entre 1580 e 1640, esses dois países se tornaram um país só, reinado por um único rei, que a gente vai ver lá para frente quem é que era. Então, eu fui tirando o zoom. Aqui está a Península Ibérica, Espanha e Portugal são divididos nessa faixa territorial, e aqui está a Europa, Itália, Grécia, Rússia, França, Inglaterra. Está aqui, ó, Portugal e Espanha ficam nessa península. Península é essa faixa territorial que entra para dentro do oceano, por isso é chamado Península Ibérica, certo? Que são divididos entre Espanha e Portugal. Porém, na União Ibérica, esses países se fundem, ok? Então, está aqui uma imagem mais separada ainda para que vocês entendam uma coisa. Essa península, essa faixa territorial que está aqui, Espanha e Portugal, conseguiram dominar todo um continente. Portugal e Espanha dividiram o continente sul-americano, o continente latino, entre eles. Essa pequena faixa de terra, entre 1580 e 1640, controlou toda essa faixa territorial, ok? Então, o terceiro ponto que eu preciso que vocês entendam é o Tratado de Madrid, que já foi assinado lá no século XVIII. O Tratado de Madrid foi um tratado firmado na capital espanhola, Madrid, entre os reis João V de Portugal e Fernando VI de Espanha, em 13 de janeiro de 1750, para definir os limites entre as respectivas colônias sul-americanas, pondo fim, assim, às disputas. Então, se na União Ibérica esse trânsito estava livre, a partir de 1680, que é quando 1640, quando acaba a União Ibérica, a disputa por esses territórios voltam a acontecer. E por isso, em 1750, foi assinado um tratado em Madrid para que essas disputas fossem melhor resolvidas. A separação entre Portugal e Espanha, ou seja, o fim da União Ibérica em 1640, colocou estes dois reinos em conflito novamente, pois os espanhóis não aceitavam a perda de domínios americanos para os portugueses. É importante ressaltar que Portugal, interessado em um acesso à área mineradora da América do Sul, montou uma povoação na foz do Rio da Prata, a colônia de Sacramento, em 1680. A gente vai ver isso mais para frente. Então, depois da assinatura do Tratado de Madrid, basicamente foi assim que ficou separado o continente sul-americano. Então, para vocês verem, é por isso que eu falei para vocês gravarem o primeiro slide. O que era uma pequena faixa de terra no Tratado de Tordesilhas,
Ao assinatura do Tratado de Madrid em 1750, aquela faixa litorânea já tinha se transformado nessa delimitação territorial. Então olha para você ver como em pouco tempo os portugueses conseguiram ganhar muito terreno em cima dos espanhóis. E basicamente o contorno do mapa ganhou o contorno atual. Então, para a próxima aula, eu preciso que vocês leiam a página de 5 a 10 da nossa apostila, lembrando que é a unidade 6, e para a próxima aula eu vou trabalhar a sociedade da mineração. Ok? Muito obrigado e até a próxima.